Agora a análise no Now às 9 com o professor universitário Vasco Rato, professor de Relações Internacionais. Muito bom dia, professor. Obrigado por estar aqui connosco no início deste sábado. Começamos por olhar para a situação da Groenlândia com esta novidade de mais sanções para quem apoiar, para quem não apoiar o controle da Groenlândia por parte dos Estados Unidos da América. Que implicações é que isto tem? Não sabemos ainda. As sanções são mais um instrumento para pressionar os Estados europeus a apoiarem o que Trump quer fazer. O problema é que nós ainda não sabemos exatamente o que Trump quer fazer, porque há uma certa ambiguidade no meio disto tudo, porque Washington o que está a dizer é que quer controlar a Groenlândia, mas isso não é claro, quer dizer, isso nós não sabemos na prática o que isso queira dizer. Mas é um sinal de determinação de Washington e é a resposta ao envio de uma pequena força, cerca de 30 e poucos soldados, que foram enviados para a ilha. Reconhecer território. Diga? Reconhecer território. Sim, formalmente é isso, mas na prática é uma resposta imprevista, porque aquela missão não estava no mapa de missões da NATO, portanto foi improvisado e foi a resposta que se encontrou, mas é uma resposta também ela com alguma ambiguidade, porque repare que não há soldados em nenhum país da Europa Central. A Europa Central, a Polónia, etc., são os países que mais próximos se encontram dos Estados Unidos neste momento, e no terreno não há soldados de nenhum destes países, nomeadamente a Polónia. Quer dizer, nós interrogámos-nos porque é que a Polónia não enviou soldados, e isso revela que as posições na Europa não são inteiramente claras relativamente a esta questão da Groenlândia. E, professor, acaba por ser também um sinal, este envio destes militares por parte de vários países europeus para os Estados Unidos da América. Sim, é um sinal, mas é um sinal pífio, porque a primeira questão que pode ser levantada é porquê só agora? Porque é que os países europeus que agora dizem que a Groenlândia é a prioridade, Macron disse-o a semana passada que a Groenlândia era a prioridade da Europa, só acordaram agora, só descobriram isso agora. A segunda questão é, mas eventualmente se houver uma ocupação da ilha, que eu duvido, mas eventualmente se houver uma ocupação da ilha, o que é que estes soldados vão fazer? Vão disparar contra os soldados americanos? Portanto, isto é meramente um exercício em simbolismo, uma afirmação de soberania, está certo? Mas, ao mesmo tempo, repare que é uma missão da NATO, não é uma missão da Dinamarca. Acredita mesmo que, tal como o Trump diz, a Rússia e a China são de facto ameaças à tomada da Groenlândia? Depende do que se quer dizer com ameaça. Se a Rússia ou a China irão ocupar militarmente a ilha, não creio que assim seja. Mas digamos que o contexto naquela região é que se tornou mais ameaçador. É sabido que há uma presença maior, tanto da Rússia como da China, e a Rússia, aliás, é natural, porque a Rússia faz fronteira, quer dizer, a Rússia é um país do Ártico, portanto faz sentido, a China já não tanto. Agora, permanece o problema, à medida que se verifica o degelo do Ártico, abre-se a passagem do Noroeste, e, portanto, a região tornar-se crescentemente importante nos próximos 10, 15, 20 anos. E tem de haver uma resposta adequada. Esta ambiguidade, neste momento, também não ajuda. A Rússia, ao reconhecer a independência da Groenlândia, está também a marcar linhas vermelhas com os Estados Unidos da América. Sim, a Rússia tem também de zelar pelos seus interesses nesta região, como está a fazer na Ucrânia. Agora, vamos lá ver, a chave aqui, mais uma vez, está na Casa Branca. Exatamente o que é que tomar conta da Groenlândia quer dizer.
E se isso passa por a independência ou não da Groenlândia, não sabemos nada disto. A única coisa que sabemos é que o governo da Dinamarca está disposto a conceder, fazer concessões aos Estados Unidos. Aliás, uma coisa interessante desta reunião que ocorreu com Rubio e os responsáveis dinamarqueses é que os dinamarqueses vieram dizer: bom, nós não entendemos a necessidade de alterar o status quo porque na prática os americanos podem fazer o que querem. Se não têm lá mais soldados é porque não querem. Portanto, parece que em larga medida, não é, a Dinamarca está a sinalizar que, ok, pronto, os americanos irão fazer o que querem. É preciso agora encontrar uma fórmula para justificar tudo isso, para legitimar tudo isso, e parece-me que é isso que está a acontecer nestas conversações. As conversações, este grupo de trabalho que foi criado, visa encontrar uma solução que possa ir ao encontro das pretensões de Trump sem humilhar a Dinamarca. Professor Vasco Rato, vamos também olhar para o Irão, aqui com os acontecimentos, as forças norte-americanas a acordarem o regime xiita e a ameaçarem fazer explodir o regime. Há muito petróleo que alimenta também os grupos terroristas bem fora do Irão, mas Trump não vai poder entrar no Irão como entrou na Venezuela. Não, nem parece que queira. Ao contrário daquilo que se verificava no terreno da Venezuela, onde não havia protestos de massas, no Irão, pelo menos até há 2 dias atrás, havia esses protestos. O que não se sabe agora é se o que está a acontecer agora, esta ausência de protestos, se estamos a falar apenas de uma pausa ou se esses protestos serão retomados este fim de semana, como aliás foi pedido pelo príncipe, enfim, pelo filho do Shah. Agora, já aconteceu uma coisa que me parece relativamente evidente, que é o regime perdeu a sua legitimidade. Quer dizer, toda a gente já percebeu que o regime não tem apoio significativo, que o regime, no fundo, assenta na repressão das forças militares e militarizadas, nomeadamente a Guarda Revolucionária. Portanto, o regime não é legítimo. Se isso significa que o regime possa cair nos tempos mais próximos, não, porque se Teherã, se os ayatollahs estão dispostos a continuar a usar este tipo de repressão, ainda por cima se tiverem alguma cobertura externa, como tem da Rússia e de outros países, então o regime pode sobreviver algum tempo. E a resposta ambígua também de Trump não ajuda, porque quando diz a ajuda está a chegar, também não explicitou que tipo de ajuda, sendo certo que forças significativas americanas, militares, estão a caminho da região e, portanto, daqui a uma semana, 2, podemos voltar a ter confrontos. Reza Pahlavi, professor, acha que consegue na prática motivar e liderar uma transição para um regime democrático? Estando ausente há tanto tempo? Possivelmente, quer dizer, o que Reza Pahlavi está a dizer é interessante. Ele exclui o regresso ao status quo ante. Isto é, o Irão não vai ser novamente, como era na época do seu pai, não vai ser uma monarquia quase absoluta. O que ele está a dizer, e parece-me fazer algum sentido, é que ele pode vir a ser a pessoa que irá unir os vários interesses iranianos, as várias sensibilidades, e encaminhará o país para uma transição democrática mais alargada, antecipando eleições, etc. Portanto, está a propor-se como uma figura transitória, considerando que há poucas outras que o possam fazer no Irão, no campo oposicionista, poderá ter pés para andar esta sua ideia. Professor, temos tempo de ir à Venezuela com o anúncio por parte de Delcy Rodrigues da demissão de um aliado próximo de Maduro, o Ministro da Indústria. Isto significa alguma coisa, tendo em conta que ela própria era braço direito de Maduro e reconhecida também por fazer parte do chavismo? Este afastar do Ministro? Significa que Delcy Rodrigues está a fazer pela vida. O que penso, que é agora relativamente claro,
é que esta cúpula chavista está rapidamente a reconverter-se em melhores amigos de Donald Trump. E, portanto, a ideia é preservarem... Eles sabem que não podem evitar eleições, provavelmente no próximo ano e meio. Portanto, sabem que terão de ir a eleições, sabem que, neste momento, se um acto eleitoral fosse realizado, perderiam. Portanto, o que é que têm de fazer agora no próximo ano? É preparar as condições para que possam ser uma alternativa. Isto é, para contestar as eleições e mesmo que percam, estar em condições para depois reestruturar o movimento e mantê-lo viável. Portanto, no próximo ano, a Elsie Rodrigues vai ter de, no fundo, fazer aquilo que os Estados Unidos lhe impõem, vai também tentar fazer algumas reformas internas, aliviar a miséria que hoje existe na Venezuela, e afastar algumas das pessoas mais problemáticas, sobretudo algumas pessoas responsáveis pela vigilância, pela segurança, pela repressão, incluindo o Ministro do Interior. Portanto, isto faz sentido dentro dessa estratégia da cúpula chavista. Professor, a menos de um minuto para irmos também à questão da oferta da medalha do Nobel de Corina a Trump. A Corina tem medo de perder tudo e deu-lhe alguma coisa? Que leitura faz desta oferta? Isto é um episódio muito triste, porque eu percebo que Corina Machado queira agradar Trump e, portanto, apresentou-lhe uma medalha que na realidade é dela e que não é transferível. Agora, o que é um bocado patético, diria eu, é Trump aceitar. Quer dizer, Trump não ganhou o prémio Nobel. No fundo, é como se ganhasse uma taça qualquer, me entregasse a mim e eu depois pusesse essa taça na minha sala. Quer dizer, não faz sentido nenhum, não é? Eu não fiz nada para... Trump, obviamente, pensa que já resolveu 8 guerras e, portanto, merece, mas, enfim, um bocado patético, acho eu.